programas A. Então, eu tenho o fundo de classe 1. Eu não tenho um fundo sem classe. Eu sempre tenho uma classe. Muito recente, né? Agora é da classe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça gravado, né? E hoje com meu amigo Gilberto Kfouri. Tudo bem, Gilba? E aí, Wilson? Tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço a sua gentileza de estar aqui conosco aqui para mais esse episódio aqui. O Gilberto já teve aqui há muito tempo atrás, a gente precisa dar uma atualizada na conversa. Sim. Quase 2 anos já, está na hora de atualizar a conversa. Outra vez falando mais de historinha, né? Contando carreira e tudo mais. Foi mais voltado para esse lado. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de mercado. Mas antes, a gente não sabe quem viu o episódio anterior. Se apresenta rapidamente quem é Gilberto Kfouri. Bom, eu sou Gilberto Giba, Kfouri Júnior, né? Eu trabalho como CIO na BNP Paribas Asset Management. Tenho 2 passagens lá. Eu comecei em 2001, fiquei até 2011. Depois eu fiquei 2 anos numa outra empresa. Voltei em 2013 e estou lá agora, já completando a semana que vem 11 anos dessa minha segunda passagem aí. Já 11 anos? Já. Caramba, legal, Giba. Nossa, com bastante tempo já, hein? Nossa. Giba, vamos começar falando um pouquinho, a gente tentar aqui hoje nessa nossa conversa abordar a perspectiva de agora até o final do ano, início do próximo e tal. E a gente hoje está no movimento, Estados Unidos parece que vai reduzir juros, por outro lado o Brasil parece que vai aumentar e tal. A Bolsa Brasileira está reagindo bem, tivemos aquele Black Monday, você tem um ambiente aí. Então vamos começar um pouquinho falando de Estados Unidos. Como é que você está vendo os Estados Unidos? E a gente vai tentando abordar as classes de ativos nessa conversa? A gente pode falar assim, acho que o principal nos Estados Unidos aí é preocupação sempre com a inflação, com o nível de emprego, que como consequência você pode ter riscos inflacionários, né? E a gente está vendo ondas lá, né? Então a gente teve no final do ano passado uma onda, a inflação começou a ceder, o mercado entrou numa euforia, agora vai abrir espaço aí para o Fed começar a cair juros. Se falava em queda de juros até em março e tal. Eu me lembro que no início do ano tinha gente apostando, depois a gente perdeu o dinheiro, mas não caiu. Mas não era uma coisa consistente, que você tinha dados bons e aí logo depois você vinha com dados mais negativos, né? Então já viramos o ano aí com dados bem negativos aí, tanto do lado de inflação quanto de emprego aí. O mercado reverteu totalmente essa posição, foi jogando a queda de juros para frente, né? Até um ponto onde a gente viu que a precificação jogava a queda de juros só para o final do ano, né? Para após as eleições. Mas você acha que teve uma surpresinha? Tinha fundamento para essa expectativa, fundamento forte? É o que eu falei, né? Assim, veio com ondas, né? São dados ruins em alguma sequência, né? Não é um dado ruim. Tem alguns dados ruins numa certa sequência e a expectativa acaba revertendo, né? E assim, aí de maio para cá, a gente começou a ver a tendência para o outro lado. Ele está mais consistente agora, né? Os números estão saindo, vão avalizando. Já é um tempo já mais longo aí de dados favoráveis. Primeiro, assim, mais no lado da inflação, né? Caminhando a inflação para sua meta, quer dizer, vai chegando aí, dá para vislumbrar isso aí nos próximos meses, né? E de emprego também, quer dizer, o desemprego subiu aí para 4,3, né? Vinha lá de 3 e pouco, tal, quer dizer, foi subindo. Acho que é importante isso daí, quer dizer, desaquecer o mercado de trabalho, a evolução dos ajustes salariais também, quer dizer, não ficar tão acima da inflação, né? Porque isso bota mais uma pressão. Então agora você tem aí 2 indicadores aí favoráveis, né? Tanto do lado da inflação. Você acha que a inflação está consistente de que está acomodando? A gente, assim, acha que assim, já está caminhando aí para um cenário que dá para o Fed buscar aí, assim, o juro neutro. Tá? Ele vem com mais contracionista, política monetária, né? A gente acha que dá para caminhar aí para um juro neutro e talvez aí até em níveis aí pré-pandemia e tudo mais, né? Boa! Então você acha que é um início de um processo? É um início de um processo. Então, tem espaço para queda de juros, né? Assim, vamos pensar num juro caminhando aí para alguma coisa perto de 3,5, tá? Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Hoje, assim, olhando os dados de hoje, pode ser menos que 3,5. É mesmo? Pode ser entre 3 e 3,5, tá? Mas, quer dizer, a gente sabe que, como eu falei, que sempre tem ondas, né? Daqui a pouco pode sair algum indicador aí um pouco mais
mais apertado e tudo mais, talvez o Fed tenha que parar um pouco antes, tá? À luz de hoje, dá para sair a 3, 3,5. E nesse ritmo, quer dizer, são 250 pontos de queda, né? Normal aí ele começar aí talvez com os seus 25, mas talvez em algum momento ele tenha que acelerar o ritmo aí de quedas, né? O passo, né? Tá. E aí você acha que óbvio que ninguém sabe dizer ao certo, né? Mas há uma dúvida hoje se a Bolsa Americana estaria cara. Você acha que nesse cenário de juro caindo, a Bolsa Americana tem mais um ímpeto para continuar subindo? Então, essa pergunta é boa porque você tem riscos também, tá? Eu diria assim, a economia americana é muito dinâmica. Então, ela está cara e vai continuar cara, pode continuar cara, tá? Se você tirar os riscos de lado, né? Quer dizer, para mim, assim, o risco que eu vejo mais preocupante sempre é um risco geopolítico, né? E um risco de eleições também, se tem uma mudança de governo ou não, tá? Quer dizer, seja lá o que for aí. Sim. Mesmo que mude no Partido Democrata mesmo, né? É um novo uma governo, mudança, né? É uma mudança, né? Talvez mais sutil, né? Mas você tem uma mudança de governo. Se for o Trump, é a mudança mais radical, né? Então você tem essa questão aí de mudança de governo e o geopolítico, assim, é sempre aquela preocupação, né? Quer dizer, as tensões vão aumentando, né? Aquela ameaça de China com Taiwan, a Rússia com a Ucrânia é um negócio que não acaba nunca, no Oriente Médio ali, quer dizer... Então, assim, assim, eu vejo como um potencial risco aí de se amplificar, né? Mas, por outro lado, assim, se olhando simplesmente para a economia doméstica, o que acontece dentro dos Estados Unidos, a economia vai bem, sabe assim... Vai bem com a inflação indo para a meta. Inflação indo para a meta, assim, não é aquele famoso lá, o soft landing, né? Quer dizer, está caminhando bem, vai desacelerar um pouco, mas não muito. Normalização, é mais normalização do que uma desaceleração. Ela pode continuar cara. E você tem muita coisa acontecendo, tem lá o AI também, que uma coisa que pode melhorar a produtividade, esse tipo de coisa, né? Tem muita coisa acontecendo aí, ela pode ficar cara. Então, assim, se olhando hoje assim para frente, assim, não lhe espantaria se o juro caísse e a bolsa continuasse subindo? Acho que vai subir mais devagar, né? Subiu muito rápido, assim, esse ano, principalmente, se for olhar aí, já tem uma alta forte e tal. Talvez uma normalização também, mas com os riscos que eu estou falando, tá? Assim, você sempre tem que olhar para esse tipo de coisa, tá? Engraçado, né? Risco geopolítico é uma coisa que ficou tantos anos fora do radar, de repente, né? É muita coisa, né? Assim, várias frentes. Aí daqui a pouco vem o Oriente Médio, que é China e Taiwan e tal. Um negócio assim que de repente... Agora, assim, se for olhar, o mercado até que está se comportando bem. Se não aconteceu algo mais... Essas coisas são localizadas, né? Por enquanto, né? A Rússia e a Ucrânia tá dentro ali, no Oriente Médio está dentro. Se começar a expandir para uma coisa mais, entrar na Europa e tudo mais, né? Estados Unidos, não só defendendo Israel, mas em outras frentes, é sempre um risco maior, tá? Mas você não diria que assim, hoje não é um risco assim que você olha assim, alto? É médio, né? É médio. Não é baixo, claro que não. É um risco... É importante. Não dá para tirar da... Não dá, então, sim, tem esse lado. Agora, tirando isso, só por questões econômicas, né, os fundamentos, assim, se a economia indo bem, quer dizer, a Bolsa poderia continuar subindo num ritmo menor. Acho que num ritmo menor. E reflexo, eu vou juntar uma pergunta na outra, tá? O que você acha desse reflexo de economia americana para o Brasil, que fala, taxa de juros americana cai, o Brasil vai nadar de braçada, o dinheiro vai vir para cá e tal, mas a gente vê China, né, que é um país importante para a gente andando meio de lado. Como é que você vê, para começar, o impacto de Estados Unidos no Brasil nesse cenário? Sempre ajuda, né, quer dizer, sabendo que vai cair os juros lá, em condições normais aqui, a gente não poderia nem estar falando em alta de juros, mas aqui a gente está com muito estímulo também, né? Esse é o ponto, né? Está falando em reduzir, a gente começou a subir de todo mundo. A gente está um pouco na contramão, quer dizer, um estímulo fiscal forte, e isso tem pressões inflacionárias. A gente está vendo aí não só pressão inflacionária com os dados correntes, né, um pouco na margem aí, né?
mais a expectativa de inflação. O mercado olha para frente e fala, puxa, assim, acho que isso que o Banco Central está mais preocupado é com o aumento da expectativa de inflação, seja pelo foco, seja pelo break-even indicado pelos papéis dos títulos públicos, né? Que agora desacelerou um pouco, tá? Mas ainda bem acima da meta. Tá? Chegou lá perto de 6, vai, break-even nos mais longos, está mais perto de 5 agora, a meta é 3. Então ainda apesar de ter caído bastante, ainda é acima da meta. Nos vencimentos mais curtos é 4 e pouco, 4,5 aí e tal, de break-even. E na expectativa, a gente está vendo aí a expectativa de inflação, todo mundo avaliando para cima, né? Então, assim, apesar de Estados Unidos começar um ciclo de queda, e o ciclo pode ser um ciclo mais prolongado, aqui, muito provavelmente, a gente vai ter que subir juros. Então, você se alinha um pouco nessa vertente de que, do jeito que vai, a subida de juros é prudente, pelo menos. Então, assim, você tem uma questão que é importante, tá? Quando a gente começou a falar, viu, principalmente o Banco Central, aí começou a dar sinais mais claros de alta de juros, né? Foi muito mais também para descomprimir o preço de ativos, principalmente o dólar. Tá? Chegou com o dólar perto de 5,80, tá? Então, assim, isso daí, assim, a gente sabe que sempre quando as coisas começam a piorar, você tem reação, seja do governo, seja do Congresso, do Banco Central, né? Então, assim, você sinalizar aí contingenciamento, tanto para 2024, 2025, então, vindo da parte do governo. Ou seja, o governo também modulou o que estava fazendo, era um discurso muito naquela linha do gasto é vida, ficou, opa. Isso, e o Banco Central também, acho que é um jogo combinado ali, sabe, assim, pode ter uma ou outra pequena divergência, assim, mas claramente eles estão bem mais alinhados, devem continuar nas próximas reuniões ao longo desse mandato ainda do Campos Neto, votando em consenso, né? Acho que o cenário mais provável hoje é que esses próximos três Copom sejam consensuais ainda. Você acha que aquele lá em maio que não foi realmente deu uma azedada, ou achei que foi um exagero aquilo? Porque lembra, em maio foi quebrado? Não, foi. Você acha que... Sim, pela composição, né? Foi um negócio assim meio... 4 diretores novos votaram para um corte maior, né? Então... Você acha que dá para ficar com medo? Naquela situação, naquele momento, dava para ficar com medo mesmo? Tipo assim, tem um viés. Não, assim, ficou esquisito. Ficou esquisito. E acho que foi uma... Primeiro que você tinha um guidance que era um guidance de um corte de 50, que depois tirou-se esse guidance, mas esse mercado esperava que pelo menos mais uma tivesse de 50, mas aí teve aquelas reuniões lá em Washington, no FMI, onde o Campos Neto praticamente ali se chamou praticamente para mudar, né? Tanto que ela foi pública, né? A reunião. Mas deve ter tido discordância ali, alguns não concordaram. Acho que essa discordância, talvez, provavelmente ele fez sem acordar. Entendi. Ele chegou falando, o negócio estava meio fora do script. Assim, sabe, foi em meio da decisão dele, talvez ele tenha falado com o Guilherme, mas não falou com os outros. Então, acho que isso daí... E aí, depois, a votação em si, a reação foi a esperada, não era outra. E aí, depois, de lá para cá, eles estão construindo essa credibilidade. E eu diria que eles estão muito alinhados, sim. Tá? Hoje não é só para jogar para a plateia? Não, sim. O Banco Central é técnico, acho que eles discutem bastante, conversam, tem um convencimento, pode ter uma outra divergência, mas existe essa questão do convencimento. Acho que eles conversam muito com outros bancos centrais também, não é só uma coisa interna também, sabe? Então, assim, acho que hoje eles estão mais alinhados e devem continuar voltando assim nos próximos meses. E aí você acha que agora as 3 que vêm, as 3 reuniões que faltam ainda para esse ano, provavelmente... Não, então, voltando para trás, né? Quer dizer, então, assim, quando começou o Banco Central a falar mais duro, a gente estava com o dólar quase lá, 5,75, 5,80. E aí voltou para esses 5,5, até mais baixo na semana, agora subiu um pouquinho e tal. Então, talvez com esse câmbio de hoje, tá? Talvez ele nem precisasse antecipar esse movimento, poderia aguardar um pouco mais e tudo mais. Só que ele fez isso lá atrás, né? Então, hoje ficou difícil ele não dar essa alta de juros. Tá? Então você acha que agora... Porque se ele não entregar, a gente vai ver o câmbio vai subir de novo. Talvez não volte
para aquele patamar anterior, ou demore mais para chegar lá, a curva volta a empinar. Então, assim, ele se colocou numa situação que ele vai ter que entregar. Tá, então assim, agora meio que tá dado. O mercado espera. Assim, eu avalizei a expectativa. Tem uma pequena chance de não dar, tá? Assim, Tá. Vamos lá, vamos supor que chega lá no dia, como no mesmo dia do Fed, o Fed comece com 50. Tá, e o cara, opa, talvez eu não... Sabe, então não precisaria ser tão forte aqui também. Quer dizer, lá caindo 50, aqui subindo os seus 25, sei lá. Tá, então, acho que essa seria uma chance de... Mas eu acho que lá deve ser 25 de queda e aqui vai ser 25 de alta, tá? Tá. Mas assim, uma chance de não subir, ela existe, mas acho que hoje ela é baixa. É baixa, tá? né? Tá. E a reação talvez não seja tão boa. Então, assim, a gente tem que olhar mais o tamanho desse ciclo aí, quer dizer, começa agora, e se lá continuar num ritmo de queda, mesmo que o Fed dê 25, mas já na próxima já acelere para 50, ele pode fazer um ciclo menor aqui também de alta. Os Estados Unidos, esse cenário de queda das Estados Unidos acaba sendo bem benigno para a gente, né? Cria uma Não, margem é benigno, mas assim, vamos andar em direções contrárias, está muito claro. Tá. Um Tá. cai e o outro só fica de igual para subir um pouco. Mas o diferencial estava baixo, tá? Se você for pensar, o diferencial de juros aí, historicamente, ele estava baixo. Tá? 5,5 aqui, 10, lá, aliás, desculpe aqui. 5 pontos, 10,5, historicamente é um patamar baixo. Então, você só normalizar um pouco isso, tá? Tá. E nessa situação, ainda passa lá em Banco Central, a gente tem mudança de diretoria agora na entrada do ano, né? Tudo indica que o Galípolo será indicado, né? A princípio e tal. Sim. Tudo indica. Como é que você vê essa transição para o Galípolo, que falou-se até indicar um diretor, o presidente antes, antecipar e tal. Como é que você está vendo essa transição? Eu acho que tem duas coisas aí, tá? Primeiro, assim, a questão do Galípolo, eu vejo assim, eu acho que a passagem de bastão vai ser tranquila. Tá, então você acha que o mercado vai... Essa própria... esse próprio consenso que se criou dentro do Banco Central, com uma ou outra discordância assim, um pouco mais na fala, um pouco mais dura, um pouco mais agora inverteu até, né? Quem está mais duro é o Galípolo, quem está menos duro é o Roberto Campos e tal, mas acho que faz parte, mas eles estão consensuados, acho que a votação vai ser consenso. Como eu falei, acho que o Banco Central é muito técnico, tá? Então acho que as pessoas vão aprendendo lá. Né? Tá. Você vai ganhando bagagem ali, né? Ele vai mudando, a cada 2 anos muda X, né? Então eu diria que essa passagem não me preocupou mais no passado, tá? Ah, que bom. Hoje me preocupa menos, tá? Mas, assim, a passagem. Agora você vai ter 2 anos aí com o Galípolo, acho que a pressão para ele cortar de corte de juros vai aumentar sobre ele e tudo mais, tá? Então vamos ver como é que ele vai aguentar essa pressão. Então, o mercado mais ou menos fica também no estado ali de Mas assim, atenção. te lembra lá atrás, quer dizer, mesmo na época do Lula lá atrás, quer dizer, com o Meirelles subiu os juros quando precisava subir. Então, assim, vai depender muito dele. Crise, né? Depende muito do Galípolo. Ele se posicionar, sabe assim, ele entregar o que tem que ser feito, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é que você tem mais 2 diretores também. Sim. Tá? Então vamos ver quem que vai... E tem ser técnico, né? Como atual, né? A gente tem gente Isso, não, mas assim, uma coisa é ser técnico, outra coisa é assim, se vem alguém de mercado, alguma coisa, alguém de conhecimento, alguém de carreira, se tem talvez se vem alguém aí para substituir o Galípolo, alguém de mercado, como vem sendo falado aí, né? Alguns nomes aí bons aí que conhecem e tudo mais, seria importante também, tá? Então pelo menos um nome aí de mercado. Talvez o ideal seria alguém de mesa, sabe, assim, que precisa tomar uma decisão ali no dia a dia, ali, vai intervir no câmbio, não vai, sabe, isso falta. Diretor de política monetária, tradicionalmente era isso, né? Então, isso faz falta, tá? Então, acho que isso preocupa um pouco aí também, mas a passagem para o Galípolo, estou, num primeiro instante, confortável. Tá. Aí, vamos lá, se a taxa de juros ficar nesse patamar, cair tá difícil, né? Vier a subir até um pouquinho e tal. Como é que fica o cenário para investimento? Porque agora a Bolsa até deu uma esticadinha nos últimos dias e tal. Mas será que é um voo de galinha? Não é? Porque é muito juro, né? A gente está vendo aí, a gente olha aí para
setor varejista, por exemplo, né? Acho que recorde de RJ, um monte de varejista perdeu 80% do valor de mercado e tal. Como é que você vê esse Assim, vamos lá. Da mesma forma que os Estados Unidos está caro e pode ser que continue caro, aqui está barato e pode ser que continue barato. Assim, tem um ajuste forte agora, tá? Mas ainda é muito barato. Você acha que a bolsa está barata? Isso não quer dizer que vai corrigir rápido, ainda mais com essa alta de juros agora. Talvez a gente já deu essa pernada boa agora aí e deve dar uma acomodada agora. Tá, então, o mais provável agora é dar uma acomodada. Tá, tinha gente falando que a bolsa pode bater 150 mil pontos, pode então, ser que seja. Pode ser que seja, tá, mas eu acho que a grande pernada já foi aqui. Tá. Então eu ficaria mais cauteloso agora, até porque você vai ter mais juros mesmo, né? É difícil você competir. Tá? Então, assim, e o juro real também rodando aí a 6,5%. É muito juros, né? É muito. Não, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu digo assim, cara, com 6% de PCA mais 6%. Mas assim, precisa. Assim, a inflação está subindo, a expectativa está subindo, então é necessário você ter uma política monetária contracionista nesse momento. Tá? Okay. Então, assim, não é que assim, é muito juro e não tem que subir. É muito juro e tem que subir. Tá? E isso daí, assim, fica difícil para a Bolsa competir. Então, assim, eu acho que os riscos de realização da Bolsa eles são baixos. Mas eu acho que já deu uma exagerada para cima. Uma exagerada não, deu uma correção boa. E ainda está muito barato e pode ser que continue barato ainda. Ou seja, para quem quer investir em Bolsa, assim, talvez se você tiver paciência e não precisar do dinheiro, pode ser que vale a pena. Porque mas curto prazo, eu gosto do juro. No curto prazo, com 6%, o pré está quanto? Nem sei, 12% de pré? 11,5%, 11,5% de pré, você fica assim, é muito juro, né? É muito juro. Nesse ponto, a gente olha o seguinte, multimercado. A gente vem vendo os estudos vêm mostrando que mais ou menos 2/3 dos multimercados ali estão perdendo há 2 anos mais ou menos do CDI, né? Que aliás é um atleta que acorda todo dia de manhã para correr, né? O CDI não para, né? Ele não vai. O que você vê de cenário? O que explica um pouco Isso é aquele conundrum, né? Um conundrum, porque é difícil explicar. Porque assim, a gente sempre viu multimercados, assim, o poder de reação sempre foi muito grande. Já viu fases de multimercados que você tem perdas e assim recupera rápido a indústria. Tá? Você tem hoje aí um ou outro que consegue se destacar, mas mesmo os que vêm tendo destaque no longo prazo também sofrendo, né? E foi interessante porque lá atrás, quando os Estados Unidos começou a subir juros, né? Quando a expectativa de inflação começou a subir, a gente está acostumado com isso aqui, eles foram destaque aqui. Acho que foi 2022, né? Assim, acho que foi 22 anos. Né? Eles foram destaque aqui, conseguiram ganhar muito dinheiro com juros nos Estados Unidos. Ou seja, posição que tomado lá. Tá bom. Sim, os multimercados foram muito bem nesse trend aí. Tá. E agora, assim, não sei se não conseguiram se destacar aí se foi mais do que esperavam, se realizaram antes essa tomada de juros lá fora, realizaram talvez a bolsa antes assim também cedo demais também, né? Quer dizer, não sei, assim, o que é engraçado é que assim eles sempre se destacaram em posições domésticas e posições internacionais também, né? E acho que assim, a parte doméstica acabou atrapalhando mais eles aqui. Você acha que... Porque eu fico pensando também assim, você falou, realmente, tem muito risco hoje no mundo, né? Talvez assim, seja mais difícil de ver, porque o risco geopolítico mais latente, né? A economia americana, na verdade, a gente vê que foi mais resiliente do que se pensava, tem muita coisa mudando, né? Mas você acha que talvez parte dessas posições vencedoras, ou as perdedoras, sejam mais por conta dos Estados Unidos ou do Brasil? Onde é que você acha que foi, na tua opinião, assim? Ou foi então, o ganhador lá atrás foi Estados Unidos. Tá. O perdedor, acho que os dois lados aí, né? Assim, acho que agora o cara nos dois lados aqui. Como eu falei, né? A gente viu ondas, né, lá fora, né? Números bons de inflação, depois números ruins, depois números bons de novo. É confuso, né? Não era assim antigamente. Não.
E aqui, assim, também, né? Quer dizer, uma tendência aqui, assim, talvez, assim, ninguém, no começo aqui de mudança de governo, você vai imaginar que a gente está 2 anos de governo Lula e o juro real rodando acima de 6 nos últimos 2 anos, mesmo com o Banco, quer dizer, claro, o Banco Central independente, você poderia até esperar um pouco mais de possibilidade disso, né? Mas talvez o mercado não esperasse isso, né? Pode ser. E talvez até, eu não sei, né? A gente continua com, que acho que é o grande problema, o fiscal continua expansionista, né? Mas Sim. talvez menos do que se a gente pensasse no histórico, né? Dos governos do PT e da Dilma, talvez menos do que se esperava também, né? Não, ele é bem expansionista. É que, assim, teve a transição ali, né? A PEC da transição foi muito bem expansionista, lembrado, né? Foi aquela PEC você está lá, desacelerando o ritmo, mas ainda é muito expansionista. É o que leva o Banco Central, como você falou, a manter juro alto, né? Sem dúvida. Manter juro alto. E aí você tem, assim, algumas coisas que a gente sabe que são insustentáveis, né? E isso preocupa. Não, assim, vamos lá. A questão de você, tudo bem, você está dando aumento real de salário mínimo. Ok, acho que vamos melhorar a situação para quem ganha menos, tem espaço para você fazer isso, mas você atrelar benefícios previdenciários e assistenciais ao salário mínimo e, consequentemente, você dá aumento real para esses benefícios, isso é insustentável. Numa população que envelhece. Então, assim, as pessoas estão aumentando o número de pessoas que está recebendo benefícios. Então, mesmo que você não aumentasse em termos reais, os benefícios, você já ia aumentar muito esse custo, esse gasto de previdência e assistência social, tá? Só pelo envelhecimento da população, e isso já justificaria que em algum momento a gente vai ter que ter uma nova reforma de previdência, tá? Agora, além disso, você dá aumento real para um benefício, o benefício você já aposentou, você tem que corrigir a inflação. Entendeu? Não faz sentido nenhum. E ninguém quer mexer nessa ferida. O Haddad sabe disso. Tá? Assim, ele colocou lá, você até repostou, tweetou, retweetou, não lembro se curtiu lá quando o artigo do Braulio sobre isso. Né? Então ele sabe. Está consciente, acho que a equipe econômica tem nomes bons ali dentro. Está me surpreendendo bem, sabia? Sim, a equipe econômica tem pessoas que são bem competentes ali e acho que alertam isso, entendeu? Eles estão meio fechados ali, acho que você vê que não teve nenhuma mudança de equipe econômica, isso é coisa rara, sabe, assim, acontecer. Agora, assim, você tem que convencer o chefe, né? E a gente tem também o seguinte, né? A gente não pode esquecer que o Congresso também é gastador, né? O Congresso é gastador, mas acho que isso daí, sabe assim, é uma coisa que passa. Isso aí não veria tanto problema no Congresso de você, com racionalidade, explicar, olha, isso aqui é uma bomba relógio, vai explodir, então a gente pode segurar isso aqui, e mesmo assim, as pessoas estão recebendo o seu benefício, estão mantendo o seu poder de compra, está corrigindo pela inflação, entendeu? Você só não pode... Dar um ganho real. Um ganho real, é a questão do ganho real. Né? Questão de saúde e educação também, isso aí também é uma coisa que vai ter que ser mexida em algum momento. Então, essas coisas aí vão piorando o fiscal. Se não entrar nesses pontos aí, me preocupa. Tá. Me preocupa. Mas aí, na hora que você fala assim, quando você está falando, está pensando aqui, a persistir isso, pensando que vai ter algum nível de controle, a taxa real vai continuar alta, a taxa de juros real vai continuar alta. Porque o cenário que você está fazendo, que é um cenário que eu concordo... Ela continua alta por um bom tempo, ou ela pode ficar baixa ao custo de a inflação não ser cumprida, a meta de inflação não ser cumprida. Entendeu? Quer dizer, você relaxar. Tá? Eu estou assumindo que o Banco Central vai fazer o que tem que ser feito e vai perseguir a meta de inflação. O centro da meta. Vai perseguir o centro. Você vai entregar o centro, é outra coisa, mas ele vai perseguir o centro da meta. Tá? Mas o risco, assim, para um juro real cair, é muito mais pela inflação subir. Mais do que a meta. Mais do que a meta, que talvez até acima do teto, por isso que a gente vê as break-evens aí acima do teto da meta, toda a curva, né? E aí ele seria exposed e seria um juro real um pouquinho mais baixo.
4, 4,5, sei lá. Tá. Ex-post. Agora, o ex-ante vai ser difícil você ver o juro real ex-ante muito mais baixo, né? Assim, se chegar a uns 5 ex-ante, uma B longa aí a 5, seria uma glória. Mas se isso acontecer, é ex-post, como você falou. É. Né? Aí fica um ponto que é o seguinte, Giba, a gente, quando estuda economia, gestão de portfólio, qualquer coisa, a gente pensa, não, a gente tem que ter mercado de risco, porque o mercado de risco é onde você põe ação, por exemplo. Sim. Botar dinheiro ali para investir fazer aqueles investimentos de maior risco das empresas que vão ser financiados com um sócio. Pode deixar aí. Então vai ser financiado com um sócio, né? Alguém que vai correr o risco. Só que o cenário que a gente está falando aqui continua sendo um cenário de taxa de juros real de 6,5%. E mesmo assim, quer dizer, a economia está crescendo. Acho que tem muitas melhoras que a gente viu aí, sabe, coisas que foram feitas aí, mesmo em governos anteriores. É uma construção. É uma construção. Vamos pegar assim, ao longo dos últimos anos, né? Reforma trabalhista, previdenciária, marco do saneamento, quer dizer, várias coisas que foram feitas ao longo dos últimos anos que assim estão melhorando a condição da economia. Verdade. A economia vem surpreendendo, o crescimento vem. No passado era o contrário, né? Sempre a gente começava o ano, expectativa do foco. Você pegava lá, PIB, vinha menos. É verdade, Giba. Boa, continua aí. E de uns 4 anos para cá, assim, 3 anos para cá, 4 anos para cá, PIB sempre fecha o ano acima, ou bem acima do que era a expectativa no começo do ano. Tá? Isso tem muito a ver com essa melhora aí das... fica tudo sem conseguir explicar direito, né? O que aconteceu? Todo mundo tinha um consenso no 1 e acabou o ano em 2,5 de PIB. Né? E realmente, você está certíssimo isso. Você está certíssimo. O cenário está mais benigno, mas por outro lado, a gente olha o seguinte, quando a gente olha para as classes de ativos, assim, a renda fixa, tudo indica vai continuar sendo um passeio. Porque com 6% de juro real, 6 e pouquinho, sim, você fica ali, né? Quanto é que um investidor precisa esperar que a ação performe para investir em ação? Como é que você vê os cenários? Eu acho que assim, para dar aquela porrada na bolsa, assim, subir 50% em um ano, tipo, assim, a gente já viu isso, não podemos descartar. Assim, você tem que ter um juro real abaixo de 5. Que tá difícil. Que ainda é um número alto, né? 5 não é baixo. Mas baixo. assim, tem que ver isso aí, abaixo de 5. E aí sim, a gente pode ver essa bolsa andar mais. Mas assim, mesmo com juro real 6, 6,5, a bolsa está... Sim, mas é assim, né? Sim, ondas. Em ondas, né? Nessa situação, Giba, quando você olha assim em alocação de portfólio, a renda fixa tem um pedaço grande, né? Sim, sem dúvida. Tudo bem, grande sempre é, mas assim... Não, sim, Tá meio acima da média, talvez. Porque a gente está com juro também real acima da média. Eu acho que sim. E a bolsa, eu diria que assim, apesar da bolsa estar muito barata aqui, a bolsa lá fora está cara, e a bolsa hoje não é só Brasil. Tá? Então, numa distribuição, você tem que ter bolsa aqui, bolsa lá fora. Tá. Tá? Diversificação. É isso, até para diminuir risco, né? Assim, diversificação, para diminuir risco. E também o potencial é bom também, de valorização lá fora. Então, se você não está abrindo mão, você está abrindo mão dessa porrada, talvez, mas assim... mas o investidor em ação não deveria pensar assim, Não, se você né? pensar como uma carteira estável, diminuir a sua volatilidade, com potencial de ganho e tudo mais, você tem que ter ação lá fora. Tá. Isso hoje, pelo que a gente vê nas composições de portfólio lá pela CVM e tal, os gestores já estão investindo bem mais. Sim. Hoje, não só o gestor, mas como o investidor investe também diretamente, tá? E os gestores também. Também, né? E aí, nesse cenário, hoje, assim, numa diversificação, tem que ter título internacional, né? Também. Eu acho que hoje é uma realidade. Hoje, com juro alto lá fora, não só bolsa, tá? Isso é outra lenda, né? Lá fora, com o real brasileiro aqui. Também você pode ter renda fixa também lá fora, tá? Com juro muito baixo, não tem porquê. Renda fixa você faz toda aqui. Tá? Mas com juro 5, 5,5 lá fora, tudo bem que vai cair e tal, mas enquanto ainda está nesse patamar aí, então, assim, você tem que aproveitar também, diversificar também, tanto na renda fixa quanto
no calo externo. Tá. Agora, nesse ponto, mantido o suitability, né, gente? Sem esquecer o suitability direitinho, a pessoa deve, um investidor normal, descendo agora aqui para o investidor normal, né, deveria pensar o seguinte: a gente tem opções, a compra um BDR hoje em dia, ETF, você tem opções de comprar tanto renda fixa quanto renda variável lá fora também. Sem dúvida. E as plataformas hoje você tem acesso fácil também, se quiser comprar direto, tá? Tá. Mas você tem aqui no mercado local, aqui você tem fundos, nós temos fundos aqui que investem em fundos nossos lá fora, estão indo muito bem também, tem um fundo um grande destaque aí que investe em empresas americanas. Então, assim, você tem alternativas aqui, você compra uma cota aqui. Hoje até a questão de você comprar aqui ou comprar lá fora está equivalente em termos de tributação também, né? Com a mudança da tributação dos offshores no final do ano passado, tem tudo a mesma tributação. Então, você pode comprar aqui, pode comprar lá fora, o mesmo produto. Entendeu? Você pode comprar direto. A mesma tributação, o mesmo produto, muito mais fácil, né? Porque antigamente era um negócio, abre conta, faz não sei o quê. Hoje em dia, você entra na plataforma e já faz tudo automaticamente, né? E tal, fica muito mais fácil. Giba, caminhando aqui já para o final da nossa conversa, como é que você olha daqui? A gente vai passar agora para a eleição municipal e todo mundo já fala que é meio que uma antecipação de play, já é uma antecipação da eleição majoritária que a gente vai ter depois, né, a federal. Como é que você vê de hoje até... É difícil, tá? Mas assim, de hoje até o final do governo Lula, né, mais 2 anos aí que é onde a gente dá para olhar, como é que você vê um pouco o cenário de investimento assim? Grandes desafios, grandes eu acho que sim. Vai ter volatilidade, você não tem uma grande tendência, né? Então, assim, você vai ver que o juro vai subir, mas daqui a pouco já precifica a queda de novo no ano que vem de novo, né? Mas, assim, eu acho que o que a gente não pode é ficar nessa de tem que esperar as coisas piorarem para agir. Se ficar nessa onda, vai ser volatilidade, vai continuar essa volatilidade, entendeu? Como a gente viu agora recentemente, né? Continuar essa onda, a volatilidade persiste. Então, você tem oportunidades sempre aí, muda, realoca, desaloca, tal, muda de estratégia. Agora, sim, a gente vai ter até o final do governo, o juro real ainda vai ser alto. Vai ser alto, que não facilita a vida para a renda variável, e o juro real alto, com essas ondas, tende a ter maior volatilidade. Isso. Né? O que você nota lá no seu dia a dia é como é que o investidor brasileiro, pensando lá que você na tua fatia de fundos está mais... Até falar do institucional, sei que tem muito institucional. Como é que tem sido a reação desses investidores a essa volatilidade brasileira? Pensando historicamente, como era antes e como é hoje. Você acha que as pessoas estão mais acostumadas à volatilidade ou a volatilidade ainda é daquelas coisas que assusta muito? Eu acho que, assim, 2 coisas, né? Primeiro, os próprios gestores diminuíram muito o risco. Opa, isso é interessante. Principalmente nessa família de institucionais aí, a gente vê que o posicionamento é menor hoje. Tá? Então você tem um aumento de volatilidade, mas as posições são menores e você acaba compensando. E por outro lado, assim, para esse tipo de cliente, perfil institucional, você tem esse juro real nas alturas. Né? Então, assim, você está cumprindo meta. A gente tem muito mandato lá que é IPCA+, né? Você tem o CDI, mas você tem mandato que é IPCA mais 5, IPCA mais 4,5, IPCA mais 5,5, sabe? Com um juro real acima disso, fica mais fácil cumprir a meta. Então você corre menos risco para entregar o retorno que o cliente precisa e ainda entrega mais. Então, assim, é verdade, né? Com a meta a gente não IPCA mais 5... fica tranquilo, né? Você não precisa correr grandes riscos. A gente sempre tenta apimentar um pouco mais, claro, né? Crédito, né? Também, se tentar... Agora já fechou bem o spread, mas pegamos esse trend aí de fechamento do spread, ajuda, contribui positivamente, mas sem grandes aventuras, né? Você não precisa correr grandes riscos para entregar as metas aí, entendeu? E para o investidor... Talvez você entregue algum mandato ou outro, você pode entregar um pouco menos do que o CDI, mais do que o CDI, mas o patamar nominal é elevado, né? Assim, o retorno, todo mundo assim, recuperando aquela perda de 2021, né? Porque em 2021 a gente teve inflação lá de 12, lá chegou a bater 12,
Um juro médio de quê? Juro médio de 5, sei lá. Coisa Então, assim, assim, então foi menos 7, né, de juro real naquele ano. Então, ali, os investidores, os participantes dos fundos de pensão, eles efetivamente tiveram perdas. Perdas grandes. Bem né? notado, Giba. Por que você acha que a dívida PIB caiu depois da pandemia lá, que ela bateu lá os seus 80 e tantos ali e voltou para 72, sei lá? Uma boa parte foi isso, né? Então, assim, aquela perda lá atrás está sendo recuperada. Já praticamente já se recuperou de 2022 para cá, né? Então, na verdade, está numa estágio. Se a gente olhar pela cabeça desse investidor, para ele é o seguinte: eu tenho uma perda para recuperar, o juro real está aqui. Se eu ficar nele paradinho com ele, acompanhando ele, eu recupero a perda. E lá atrás você não tinha o que fazer. Entregar uma meta dessa, você não tinha o que fazer. Não adianta você correr mais um baita de um risco para entregar, não o IPCA menos 7, mas para entregar o IPCA menos 3, a meta é IPCA mais 5. Então lá, todo mundo perdeu. Assim, foi um sacrifício geral em termos de poder aquisitivo, né? Pelo menos na parte de investimentos, né? Tá. E isso está sendo recuperado. Daqui, olhando para frente aqui, já é o terceiro ano aí de juros. De juros nessa ordem aí. De 2022 não, foi uma transição, 2023 e 2024. Você está com 2 anos de 5,6, né? Mais ou menos, com uma perda de 7 no ano, está mais ou menos compensando. Mas você colocou um ponto bem interessante, na verdade, assim, o cara tem um incentivo a mais para não correr risco hoje. Porque ele está recebendo bem, o negócio está tranquilo, ele tem a obrigação de recuperar aquele menos 7, né? Dá tempo, né? Assim, você vai falar, mas, pô, isso daí a bolsa a gente sabe que está barata, está muito barata, então eu vou perder essa onda de uma alta de 50% na bolsa. Não, dá tempo de você antever isso daí. Recuperar essa perda, sem precisar se expor muito. Sem precisar se expor muito e saber fazer uma migração uma migração maior. Você tem que ter, alguma coisa é sempre bom ter, talvez não nos índices, né, mas tem papéis específicos que estão muito descontados aí, entendeu? Que tem potencial de valorização acima do índice, mas tem que ter alguma coisa, mas sem do neutro para menos. No fim das contas é o seguinte: diversificação sempre, mas você pode estar um pouquinho mais leve em uma classe de ativos e um pouco mais pesado em outra taticamente, né? Ocasionalmente eu posso pesar mais a mão ali e tirar um pouco o peso daqui, né? Isso. Que é um pouco disso, né? Giba, estamos chegando ao final, eu queria saber de você se tem alguma coisa que a gente não tenha falado aqui que seja importante, assim, você acha, presta atenção nisso, olha para aquilo. Acho que a gente cobriu bem, né? Eu achei que também. Você fala muito bem, né, Giba? Você fala bem, você tem uma clarevidência muito grande, né? A gente cobriu bem, falei, esses riscos geopolíticos são uma preocupação. Mas, assim, eu diria que assim, a gente vai ver grandes mudanças nos próximos anos a nível global, assim, sabe? Não só a nível de investimento, mas muita coisa. A gente está numa fase aí de as coisas estão mudando muito rápido. E isso tem consequências nos investimentos também, né? Eu sempre fico vendo aquela tese de inteligência artificial, que eu acho que é super bacana. Mas não pode esquecer que tudo tem seu time. O metaverso, 3 anos atrás, era considerado o ó do Borogodó. Tudo ia ser metaverso. Refluiu. Essa eu nunca acreditei muito, mas tudo bem. Não, a inteligência artificial... é outra coisa. É outra coisa. Mas as coisas têm seu tempo a maturar, né? Também, né? Então, às vezes, tem uma questão de momento. Giba, super agradeço. Brigadão mesmo. Brigadão. A conversa foi ótima, hein? Obrigado a todos aí. Gente, muito obrigado. Uma conversa com o Gilberto Kfouri Júnior. Show de bola. Abraço. Valeu, abraço. Valeu, tchau. gente. Abraço. Tchau, tchau.